A paz de Jesus, a paz do Senhor esteja convosco, paz à sua casa, amém? Hoje, sexta-feira, dia 28, vamos meditar a palavra do Senhor. Vamos pedir uma graça especial para Deus primeiro. Senhor, abre os meus lábios, a fim de que a minha boca anuncie vossos louvores, amém. Primeira leitura, Eclesiástico 44, de 9 a 13. No Eclesiástico de ontem, era o louvor de Deus na criação. Agora, o louvor a Deus pelos antepassados, pelos homens do passado. Eclesiástico 44, 1, e depois nós saltamos para o versículo 9 a 13. Eclesiástico 44, versículo 1, aí pula para o versículo 9 até o 13. Vamos lá? Elogio dos antepassados. Façamos o elogio dos homens ilustres, que são nossos antepassados e sua linhagem. Agora versículo 9. Começa falando daqueles homens que não deram glórias a Deus. E diz assim: outros há dos quais não se tem lembrança. Pereceram como se nunca tivessem existido. Nasceram eles e seus filhos como se não tivessem nascido. Não deixaram nenhuma marca, nenhuma lembrança sobre a terra. Os primeiros, porém, agora vamos falar dos bons, foram homens de misericórdia. Homens de misericórdia quer dizer que fizeram atos de misericórdia, que ajudaram outras pessoas. Nunca foram esquecidas as obras de sua caridade. Fizeram obras de misericórdia e de caridade. Na sua posteridade permanecem os seus bens. Os filhos de seus filhos são uma santa linhagem, aleluia. E seus descendentes mantêm-se fiel às alianças, aleluia. Por causa deles e seus filhos permanecem para sempre. E sua posteridade, assim como sua glória, não terá fim. Palavra do Senhor, graças a Deus. É uma bênção derramada sobre nós, nossos filhos, nossos netos e toda a nossa posteridade. Amém. Vamos ao Salmo de hoje. Salmo 149. Como eu já disse a vocês, eu não tomo na Bíblia, eu tomo direto da liturgia. O Senhor ama seu povo de verdade. Eu vou repetir, o Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel, em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem a harpa e o tambor. Olha aí, bateristas, olha aí, percussionistas. Na missa, o salmo está dizendo: toquem a harpa, que é o instrumento de corda, e o tambor, que é o instrumento de percussão. Toquem em sua honra, porque de fato o Senhor ama o seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos. Olha que palavra de cura. Cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. Amém. Vamos ao Evangelho do dia. Evangelho que está em Marcos 11, de 11 a 26. É um trecho longo, por isso que eu estou até andando rápido aqui. É o Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 11 até o 26. Nesse momento, Jesus entra em confronto já com os judeus, com os escribas, com os chefes dos judeus, porque Jesus vai entrar no templo e vai agir como o Senhor, como o dono da casa. Você vai ver como que vai ser a atitude de Jesus aqui. Ele age como o dono da casa e isso enfurece os fariseus. Até porque ele faz acusações também contra os fariseus e os escribas. Vamos lá então. Marcos 11, versículo 11 ao 26. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo que o cercava. Ele observou tudo que estava acontecendo lá. Lembra que os discípulos estavam com medo de ir com ele para Jerusalém, porque temiam o que poderia acontecer com o Senhor. Jesus chegou lá e lançou os olhos para tudo que o cercava. Depois, como já fosse tarde, ele voltou para Betânia com os 12.
No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Veja que aqui é uma figura alegórica, porque Jesus está também procurando fruto no seu povo Israel. Jesus está procurando fruto entre os judeus, mas eles estão recusando a mensagem do Evangelho. Jesus não está encontrando entre o povo de Israel o fruto que veio buscar. Versículo 15. A purificação do templo. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo. E ensinava-lhes nesses termos: não está porventura escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Isaías 56:7. Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram-no e procuravam um modo de matá-lo. Veja que essa acusação, covil de ladrões, é justamente para os príncipes dos sacerdotes e os escribas. Então eles procuravam um modo de matá-lo. Temiam-no, porque todo o povo se admirava da sua doutrina. Quando já era tarde, saíram da cidade. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste? Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá este milagre. Milagre é um carisma do Espírito Santo. Obterá este milagre. Por isso vos digo: tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e vos será dado. Aqui tem um asterisco na Bíblia Ave Maria, então tem alguma nota de rodapé. Eu vou olhar lá embaixo, no versículo 24, 11 e 24. Aqui está dito assim: muitas vezes, crede que o recebereis. O texto original grego traz o verbo no tempo passado, pelo que se traduz também, tendes recebido. Então, alguns textos estão assim: quando você fizer a oração, crede que você vai receber. Não, Jesus não diz. Ele diz: crede que o tendes recebido. Crede que você já está recebendo. Crede que você já recebeu. E esse que tem fé, quando crê que já recebeu, a hora que faz a oração, já agradece antecipadamente, porque Deus já está em seu favor. Você está orando e Deus já está agindo. Creia que você já recebeu e louve a Deus pela graça recebida. Na mesma hora, eu estou pedindo, estou louvando. Isso impede que o nosso coração caia na tentação da murmuração, da reclamação, problema. Não. Então entrega seu problema na mão de Deus e já louva. Louva. Passe seus dias louvando. E eu vou dizer para você, não haverá lugar para depressão nem para tristeza no seu coração, porque tem alguém por você. Eu peço e eu creio que eu já tenho recebido. Aleluia. Versículo 25. E quando vos puserdes em pé para orar, perdoai. Vou repetir. Perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Mas, se não perdoardes, tampouco vosso Pai que está nos céus vos perdoará os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui também tem um asterisco, uma nota de rodapé. Vamos ver lá
11:26. Este versículo, este último aqui: mas se não perdoardes, tampouco o vosso Pai que está no céu vos perdoará os vossos pecados. Esse versículo falta nos melhores manuscritos. Parece ser uma repetição de Mateus 6,15. Então alguém na tradução da Bíblia acrescentou esse versículo, que esse versículo é justamente do Pai Nosso. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele diz: se não perdoardes, tampouco o vosso Pai que está no céu vos perdoará a vós. Como na época a escrita ainda não era bem desenvolvida, quem estava copiando se lembrou da frase do Pai Nosso. E como se ele quisesse colocar um lembrete, entre aspas, né? Ele colocou ali essa frase, que vem logo depois do Pai Nosso: mas se não perdoardes, tampouco o vosso Pai que está no céu vos perdoará os vossos pecados. Amém. Irmãos, que palavras de Deus, falando de homens que fizeram caridade, obras de misericórdia, que seus nomes não foram esquecidos. Que palavra de Deus que fala no Salmo de alegria, de louvar a Deus por todas as coisas, e ao mesmo tempo Jesus aqui no Evangelho ensinando-nos a pedir e já a louvar ao mesmo tempo. E mais, ensinando-nos a perdoar. Perdoai todas as vezes que tende alguma coisa contra outro. Se você tem alguma mágoa agora, em nome de Jesus, perdoe, para que o Pai também te perdoe. Olha só, quando eu perdoo, o Pai me perdoa. É quase a mesma graça de uma confissão. À medida que eu perdoo, Deus também vai me perdoando. É uma graça maravilhosa perdoar, irmãos. Eu quero perdoar a todos os que me ofenderam, me humilharam, me enganaram. Eu os perdoo agora. E da minha parte eu te peço, Senhor, não lhes leves em conta o mal que fizeram contra mim. Amém. Amém. E assim terminamos esse momento, lembrando que Jesus está arriscando a sua vida ao agir assim como dono do templo, e está se aproximando o momento dele dar a sua vida por nós, quer dizer, no nosso lugar. Ele morre para que nós vivamos. Que maravilha. Então, irmãos, amanhã, sábado, voltaremos com a leitura, com as 3 leituras do sábado. Amém? Obrigado por estarem comigo. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.